Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à sexta edição do C-Talks, uma série promovida pela Talents Executive, consultoria de recrutamento, focada em alta liderança e conselhos, que faz parte da holding de recrutamento e seleção Talents Group. Para os que estão aqui pela primeira vez, o C-Talks é um projeto voltado para a discussão de temas que envolvem o C-Level das empresas, e todas as pessoas que influenciam e ajudam as nossas empresas a ter prosperidade. A cada edição, trazemos convidados especiais e realizamos uma pesquisa de mercado para embasar nosso bate-papo com fatos e dados. Vocês podem conferir as edições anteriores acessando o nosso site talks.com.br. Eu sou o professor Paulo Ferreira, diretor do Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral, e parceiro nesta e em outras pesquisas da Talents. Fui convidado para mediar o encontro de hoje e estarei com vocês durante a próxima hora e meia para discutir sobre a agenda da alta liderança para 2021. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para estar com vocês ao nosso anfitrião, João Márcio Souza, CEO da Talents Executive. Boa noite, João. Boa noite, Paulo. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Prazer estarmos juntos em mais esse C-Talks. Em nome da Talents Executive e do Grupo Talents, reitero aqui o nosso agradecimento pela presença ilustre dos nossos convidados, que você já vai apresentar, né? E a você também, Paul, grande amigo e parceiro de muitas lives, né? Por estar conosco aí essa noite, fazendo aí a competente mediação, né, e moderação, tá bom? E quero também aproveitar para parabenizar também a equipe de marketing e comunicação do Talents Group, na liderança da Carla, né, que é sempre impecável na organização dos nossos eventos, né? Quem sabe mais sobre eventos sabe como é difícil, né, a gente colocar um evento de qualidade de pé. Então a Carla está de parabéns nesse sentido, e a equipe também. Mas obrigado, boa noite a todas e todos. Vamos em frente. Muito obrigado, João. Vou agora apresentar nossa agenda para hoje. Nós vamos iniciar pela apresentação do levantamento que a Talents já realiza desde 2016 e que este ano eu também pude contribuir. Depois vamos bater um papo com os nossos convidados especiais. A Andrea Napolitano trabalhou em grandes multinacionais e empresas locais, assumiu posições de gerente geral, CMO e presidente da unidade de negócios. No meio da crise, e é isso que acho que torna a conversa ainda mais interessante, a Andrea tornou-se CEO da Gomes da Costa, Grupo Calvo, para a região América. Também é membro do Conselho Administrativo da Natural One e cofundadora do Instituto Arcamais. Peço desculpas. Boa noite, Andrea. Boa noite, Paul. Boa noite, João. Boa noite, Liel. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo interesse. Também gostaria de dar as boas-vindas ao Liel Miranda, que assumiu o comando da Mondelez Brasil ao final de 2019. Chegou à empresa após uma carreira que quase já não vemos mais, de quase 3 décadas na Souza Cruz, empresa que também presidiu entre 2017 e 2019. Ele chegou com alguns objetivos, um deles foi alavancar, obviamente, o negócio no Brasil e reforçar a liderança das marcas num mercado que nós sabemos todos que é muito competitivo. O Liel tem tomado decisões importantes, e acho que ele vai conseguir compartilhar com a gente algumas delas, nomeadamente em termos de modelo organizacional, priorizando o crescimento, a agilidade e a simplificação dos processos, tudo que as organizações hoje em dia querem atingir. Seja bem-vindo, Liel. Muito obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite, João, prazer estar aqui e muito interessado aí nessa conversa tão importante para a gente nesse momento. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E vocês que estão nos assistindo podem participar também da discussão. Inclusive, é o que nós queremos ouvir vocês. É só enviar perguntas pelos comentários aqui no YouTube da Talents ou também pelo nosso site da ctalks.com.br. Estaremos de olho em todos os comentários, tá? E além disso, é bom lembrar que este webinar e o material da pesquisa apresentada hoje ficarão disponíveis em nosso site para você acessar quando quiser. Então, eu gostaria agora de iniciar essa apresentação mais formal da pesquisa para ter alguns insights que vão embasar a nossa conversa.
Então, vamos lá. O levantamento foi realizado com 344 executivos, entre a alta liderança e a gerência, 38% compondo a alta liderança, 61% alta gerência. Por favor, se puder passar os slides em seguir. Obrigado. Como vocês verem, a gente tem um recorte por gerações também que evidencia ainda a progressão linear das carreiras, basicamente sabendo que nós tivemos respondentes da alta liderança e gerência, ainda temos respondentes da geração Z e Y em minoria. Essa pesquisa é realizada há vários anos, e ela, assim, acho que isso é um ponto também interessante dessa pesquisa, porque nos permite trazer base de comparação em relação a anos anteriores. Se você puder passar o próximo slide, por favor. Vocês veem que a amostragem é consistente ao longo dos anos, em várias dimensões, mas nomeadamente em termos do número de respondentes. Tivemos uma exceção em 2020, com um pouquinho menos de respondentes, mas, como você sabe, essa pesquisa é realizada normalmente final de fevereiro, início de março, e a gente sabe que o ano passado, nesse momento, a gente estava iniciando descobrindo essa pandemia, e acho que isso pode explicar essa redução um pouco no número de participantes. Dando mais detalhes no slide seguinte, a maior parte das empresas representa empresas de grande porte, 66%. Os segmentos são diversos, dos serviços, bem de consumo, então muito representativo também da realidade do Brasil. E o objetivo principal dessa pesquisa foi trazer dimensões sobre o perfil dos líderes e fazer uma leitura das prioridades das companhias, das empresas, tanto antes quanto durante a pandemia. Acho que o objetivo também, por trás, obviamente, é permitir de traçar algumas linhas, traçar algumas tendências e fornecer algumas dicas para o cenário daqui em diante. Então, isso é basicamente o contexto da pesquisa. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Mais uma vez, já acabei apresentando esse aqui sobre o segmento. E o perfil das empresas, temos uma repartição de empresas internacionais e de empresas brasileiras. Então, próximo slide, vamos começar a falar das características. Sim, perfeito. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é realmente essa questão das características. Como vocês veem, a gente tem aqui uma comparação de 2017, 2019 e 2021, para tentar também ter um pouco dessas tendências, né, conseguir entender as evoluções também. E vocês veem que as três principais características dos líderes ao longo desses anos, que são boa comunicação, resiliência e trabalho em equipe. Eu quero destacar aqui que, obviamente, boa comunicação antes mesmo da crise, como vocês veem aqui, já era uma característica importante, as lideranças já reconheciam a importância da boa comunicação para a sua gestão, e acho que isso não vai surpreender vocês. Ela foi a característica mais citada como importante para um líder em 2019 e 2021. Quero só fazer 2 comentários super rapidamente sobre essa questão. O primeiro é que, assim, se a gente partir de uma definição muito simples da liderança, liderar é tomar decisões ou influenciar outras pessoas a tomar decisões para atingir determinados objetivos. Então, obviamente que à luz dessa definição, a boa comunicação nesse cenário foi essencial para deixar o mais claro possível os caminhos e envolver as outras pessoas. Ou seja, ajudar todos nós a manter a atenção no que importa. Acho que isso foi um dos focos principais dos líderes. E acho que nunca foi tão verdade o argumento do prêmio Nobel, do Herbert Simons, que dizia que num mundo de tanta proliferação de informação, e este último ano foi realmente um exemplo forte disso, é a nossa atenção que fica prejudicada. Então, eu acho que nós, de muitas conversas que tivemos com executivos, conseguimos identificar, cada um de nós, essa importância de deixar muito claro, de ajudar qualquer uma das pessoas, dos nossos colaboradores, a colocar a atenção no bom lugar. E realmente a boa comunicação é um dos pontos que ajuda isso. E acho que outro ponto que eu quero fazer super rapidamente é que vocês podem ver que as médias baixaram também, que me faz pensar que neste ano tão difícil de 2020, foram necessários um conjunto muito alargado de características que testemunham também da diversidade das nossas reações frente à crise. A gente sabe que cada um reagiu de uma maneira muito diferente, então acho que foi necessário, talvez mais do que nunca,
uma diversidade de características e que talvez isso explique porque que tanto comunicação como resiliência, como trabalho em equipe, ainda de ser as características mais importantes, elas não foram assim, não tiveram uma proporção tão significativa. Outra dimensão do perfil, no próximo slide, por favor, é o tipo de conhecimento necessário. Então, como vocês podem ver aqui, para 61% dos entrevistados, o conhecimento nessa área é o mais necessário em 2021. O conhecimento de gestão de pessoas, peço desculpas, é o conhecimento mais importante em 2021. E acho que também esse insight aqui vai parecer muito familiar para muitos de vocês. Não está presente aqui no slide, mas posso dizer que é uma resposta que foi unânime, né, entre todas as faixas etárias. Então, não houve diferenças, mesmo utilizando recortes por gerações. E quando vocês olham os três em conjunto, basicamente, em termos de conhecimento, que são conhecimento de gestão de pessoas, habilidades de planejamento estratégico e habilidades de inovação, eu vejo muita coerência. Se a crise foi considerado por muitos um acelerador de tendência, eu acho que é muito importante entender como vou sair da crise, qual será o meu posicionamento no novo equilíbrio do mercado e quais ações a serem tomadas a partir de agora, né? E acho que isso tem muito, obviamente, a ver com o planejamento estratégico. Depois vem a questão da execução, que só é conseguida, obviamente, através do capital humano, então esse entendimento de gestão de pessoas. E na nova economia, a gente sabe que gerar inovação é a variável crítica da equação. A única certeza, muitas vezes, que nós dizemos que a gente tem é que você vai precisar de inovar. Então, acho que esse recorte, além de não ser talvez muito surpreendente, ele me parece muito adequado pela situação. Se a gente passar agora, então, para o próximo slide e falar um pouco dos desafios, a gente vê aqui também na comparação entre 2017, 2019 e 2021, dois principais desafios. O primeiro é aumentar a produtividade com orçamento restrito, e o segundo é motivar a equipa em tempos de incerteza. A gente vê que em 2021, esses dois desafios eles foram identificados como prioritários por 37% dos nossos respondentes. E aqui também dois comentários rápidos. O primeiro é que o período atual, por motivos diferentes, se aproxima da situação de grande instabilidade que o país teve em 2017. Então, a gente vê que, basicamente, 2019 foi um ano onde, nessas duas dimensões, a importância desses critérios, desses desafios baixaram, e eles retornaram com bastante força em 2021, como eles já eram em 2017. E acho que o segundo comentário que eu quero fazer é o ponto aqui, para mim, crítico, na verdade, é o que chama, não é o que chama a natureza do desafio. Produtividade e motivar, acho que são dois papéis críticos do gestor, de um líder efetivo, e inclusive eles são correlacionados, né? Quanto mais motivado a equipe, quanto mais provável a produtividade. Acho que o ponto aqui importante é o contexto interno e externo no qual isso tem que acontecer. Então, a gente vê que na questão da produtividade é com orçamentos restritos, ou reduzidos, ou seja, sem possibilidade de capex, de novos investimentos, e no caso de manter a equipa, de motivar a equipa, é numa lógica também basicamente, sem reforço de equipe, num contexto de grande incerteza, de grande instabilidade, ou seja, basicamente a gente vai ter que encontrar incentivos para essas equipes, dar o seu melhor num contexto cada vez mais difícil e num contexto onde a gente, basicamente, corre alguns riscos importantes, que são o excesso de trabalho e, em alguns casos extremos, um risco de burnout. Então, acho que isso são dois desafios, para mim, de importância fundamental e a ter em atenção. Se a gente passar agora para o próximo slide, a gente traz aqui um recorte sobre a questão das metas, quais foram as metas mais importantes. E a gente vê que, mais uma vez, nessa comparação através dos anos, a gente vê que aumento do lucro, aumento da produtividade e retenção de talentos foram as três maiores metas, as três prioridades mais escolhidas pelos nossos respondentes. Mas eu acho que, para entender melhor as metas, eu gostaria de trazer aqui nos próximos slides dois recortes
porque isso é aqui uma visão mais geral e eu quero trazer uma visão mais, talvez mais específica. O primeiro olhar que eu quero compartilhar com vocês é a questão de comparar uma situação de pré-Covid e de durante Covid. Então, como é de esperar, a pandemia mudou as prioridades dos líderes. Antes de o Brasil ser atingido pelo Covid, as principais metas para 2020 eram aumento de lucro em 62% e de produtividade e eficiência em 50%. Enquanto na fase pós-Covid, já com os impactos da crise sanitária e todas as implicações e desdobramentos, o objetivo de manter a equipe e evitar demissões passou de 5% para 48%, se tornou a prioridade, e a manutenção do negócio, de acordo com os resultados anteriores, de 8% para 44%. Então, nós vemos aqui realmente uma mudança muito significativa, uma repriorização de duas componentes importantes, que é manter a equipe, e, obviamente, limitar os riscos de falência das empresas, fazer com que as empresas consigam sobreviver, ou seja, manter o negócio, pelo menos em faixas como ele estava. Então, acho que isso já nos traz um outro olhar, e acho que um segundo olhar que me parece bastante importante, que eu quero aqui também dividir no próximo slide, é quando a gente olha por porte de empresas, ou seja, a gente ranqueou as prioridades, as mesmas prioridades, mas a gente fez um recorte por que tipo de empresa estamos falando. E acho que a gente pode aqui identificar nesse slide e no próximo slide, onde a gente tem microempresa, pequena empresa, no slide seguinte a gente tem média empresa e grande empresa. Eu acho que a gente pode identificar 3 comportamentos aparentemente diferentes. Começando aqui com o comportamento de pequenas e médias empresas, as prioridades são exatamente as mesmas, pelo menos para as 3 primeiras. E acho que elas estão muito numa lógica que a gente chama hoje em dia estratégia de lógica ambidestra. Tipicamente, a capacidade das empresas de pensar no hoje, através da eficiência, e a gente vê isso muito através da questão de aumento de lucro e a questão de aumento da produtividade, mas ao mesmo tempo que elas têm essa preocupação com o hoje, elas não esquecem o amanhã. Então, por isso que a gente vê que desenvolver novos produtos ou serviços também é uma das prioridades. Então, essa capacidade ambidestra das organizações, ela me parece um comportamento muito bem emblematizado aqui no caso das médias empresas e das pequenas empresas. Se olharmos agora para as grandes empresas, eu acho que a gente, no slide seguinte, por favor, a gente vê um comportamento um pouco diferente, a gente vê mais uma orientação, uma inclinação para o hoje. Tá? Eu estava dizendo, pequena e média empresa, muito nessa lógica ambidestra de pensar o hoje e, ao mesmo tempo, pensar no amanhã. Grande empresa eu interpreto muito com um viés mais do hoje. Ou seja, a gente vê que aumento da produtividade e eficiência da equipe, aumento do lucro, manutenção do negócio são as prioridades. E a minha interpretação, ou talvez a mensagem que a gente pode ler por trás, é que a aposta é que essa crise não é uma crise do sistema, é uma crise exógena. Então, a ideia é como é que vamos aguardar o retorno de uma certa normalidade, assegurando o existente. Acho que é muito essa preocupação do curto prazo. E, por fim, se a gente olhar para as pequenas empresas, no slide anterior, por favor, a gente vê um comportamento um pouco diferente desses 2 tipos de empresas que eu acabei de mencionar, tanto a pequena e média quanto a grande. E no caso da pequena empresa, a gente vê mais talvez uma preocupação com o amanhã, com essa inclinação muito forte para desenvolver novos produtos, novos serviços, ou seja, tentar encontrar de uma certa forma o seu mercado, e acho que isso vai muito da natureza dessas empresas. Em muitas situações, essas empresas ainda não têm a estabilidade operacional que elas gostariam de ter, ainda não encontraram esse market fit, muitas das vezes talvez ainda não conseguiram níveis de sustentabilidade financeira suficiente, então elas são muito viradas ainda, talvez para responder de maneira muito mais reativa às novas demandas, então elas têm muito essa preocupação. Então, eu acho que esse olhar para as metas, dependendo do tipo de empresa, para mim se tornou bastante interessante. E, finalmente, indo para o último slide, a gente fez uma pergunta que o objetivo era também tentar entender um pouco
o quanto os nossos líderes, eles estavam, da maneira como eles olhavam para o futuro, fazendo essa pergunta sobre se eles acreditam que a empresa irá performar, como é que a empresa irá performar em termos de resultados em 2021 comparando com 2020. Então, acho que o que sai daqui é um olhar que eu chamo de razoavelmente otimista. Nós temos 50% das empresas, dos líderes que dizem que o desempenho será melhor que o ano anterior. E acho que é também um resultado que eu observei em outras pesquisas bastante semelhantes que eu acabei fazendo nos últimos tempos também. Então, acho que ele é muito consistente com o que a gente tem visto. E ele, de uma certa forma, ele até pode parecer um pouco surpreendente. E acho que aqui cabem duas interpretações, né? Acho que uma interpretação, talvez, de ver o copo com metade vazio seria que o resultado vai ser melhor porque não pode ser pior. Então, acho que é mais, na verdade, um apelo à esperança do que propriamente uma certeza, uma convicção. E acho que é um outro olhar de algumas empresas, e a gente sabe que também aconteceu muito, bastante empresas, não a maioria, mas bastante empresas conseguiram, de uma certa forma, se beneficiar com essa pandemia, encontrar novas oportunidades de negócio, e acho que essas oportunidades que foram delineadas nesse contexto, nesse novo contexto, basicamente oferecem perspectivas bastante boas, né, para essas empresas, e aí explica esse comportamento muito mais otimista. Enfim, acho que vamos ter também bastante tempo para ouvir os nossos convidados e também ter a percepção deles sobre essas questões, sobre como é que eles veem assim o futuro também. Pessoal, é isso. Mais uma vez, essa pesquisa vai estar disponibilizada no nosso site e agora acho que está mais do que na hora de chamar os nossos convidados para a nossa conversa. Então, eu gostaria de começar com a nossa primeira questão, se me permitir, que é a seguinte: em março, completamos um ano de pandemia no Brasil, como vocês sabem. E de lá para cá, vimos várias dimensões das nossas vidas sujeitos a questionamentos inéditos. Nossa relação ao outro, por exemplo, nossa relação à morte, nossa relação ao trabalho, e a nossa própria identidade visual, né, que hoje em dia é através de máscaras. E eu gostaria de, para iniciar essa conversa, com uma pergunta um pouco mais pessoal, que seria a seguinte: o que vocês mais aprenderam até agora? E um pequeno desdobramento dessa pergunta e fazendo também conexão com o último slide que apresentei, qual é o seu estado de espírito no momento? Então, qual foi o seu principal aprendizado e qual é o seu estado de espírito no momento? Andrea, podemos começar com você, por favor? Sim. Bom, primeiro, acho que essa é uma pergunta que toca a todos nós, né? Porque eu acho que todos nós nos redescobrimos aí nesse processo desse último ano. Eu venho com o processo pessoal, talvez aí um pouco, tomei várias decisões na minha vida nesse período e, inclusive, comecei um trabalho novo em novembro, né? Então, no meio da pandemia. E eu acho que o maior aprendizado e desafio é entender, e não só entender, mas aceitar que tudo é mutável, né? Que a gente não tem absolutamente controle sobre nada, né? Eu acho que outro dia eu ouvi um novo termo, e não é nem mais novo, mas antigamente a gente falava do VUCA, agora a gente fala do BUNNY, né? E vão inventando termos cada hora, mas enfim, de fato, a inconstância, né? A imprevisibilidade das coisas e o que isso demanda, né, de nós, enquanto seres humanos, para podermos estar enfrentando esses desafios que eles são completamente inesperados, né? Quem podia esperar que a gente já está tendo que entrar num banco de máscara, né? São experiências que eram impensáveis antes. Então, eu acho que esse foi, do ponto de vista pessoal, essa capacidade de me adaptar e a capacidade de ter uma resiliência, né? E pensar que talvez a coisa não acabe já, e talvez não acabe tão cedo, e talvez demore mais tempo do que o que a gente está imaginando, e como que a gente vai se reconstruindo, né, ao longo desse tempo. Quando a gente pensa, né, em formas de atuar nesse contexto, né, eu acho que a gente está falando aqui muito de organizações, e eu acho que, no meu caso especificamente, né, passei aí por um processo, por exemplo, de seleção
que foi praticamente virtual, né? Eu tive 2 encontros pessoais, que também seria algo impensável antes. Então, eu diria para vocês que essa questão, né, de se adaptar, de se reinventar e ter a resiliência, para mim, pessoalmente, foram aí os grandes pontos de aprendizado, né? E eu diria que trabalhar esses aspectos, né, cada vez mais, eu acho que vão ser necessários para mim, ou do ponto de vista pessoal, né, mas também do ponto de vista como líder. Então, acho que essa é a minha resposta para você, Paul, olhando do meu aspecto pessoal. Muito obrigado, André. Eu acho que o que é interessante é que você podia ter se adaptado, e já não é fácil, a uma situação estável, mas você teve que se adaptar a uma situação que você mesmo provocou alguma instabilidade, né, através dessa mudança. Muito bom. Iliel, qual foi assim, o seu principal aprendizado e um pouco sobre o seu espírito do momento? Como é que você enxerga as coisas? Bom, concordo com a Andrea, essa questão da flexibilidade, da necessidade de se adaptar, passou a ser uma realidade, né? Não existe mais plano anual, não existe mais plano de longo prazo, agora é como é que a gente vai enfrentar os próximos meses e, baseado no aprendizado, planejar o que vem pela frente. Então, acho que essa agilidade, flexibilidade, se já era alguma coisa que todos nós praticávamos, isso foi levado a uma potência muito maior nesse período. A segunda grande coisa que eu aprendi nesse período é a necessidade de você olhar outras dimensões do negócio. Eu participei de algumas parcerias durante a crise da Covid que me ensinaram que esse network, esse ecossistema no qual a empresa está inserido, ele é muito mais poderoso do que aquilo que antes a gente imaginava que era gerenciar dentro das paredes da empresa. Então, do ponto de vista de negócio, a gente fez parceria para viabilizar e-commerce durante a Páscoa, que era uma coisa que era muito pequena para a gente, 1% do volume. Agora a gente já está falando, nessa última Páscoa, de ser alguma coisa próxima de 20%, 25% do volume. Então, essa parceria com outras empresas para encontrar soluções conjuntas, eu acho que foi um grande aprendizado, porque não tinha opção. E eu acho que o outro grande aprendizado também foi a parceria para o bem maior. Então, no nosso caso, a gente atende os pequenos varejos, por exemplo, e a gente identificou que o pequeno varejo ia ter muita dificuldade com a pandemia, porque estava fechado, não tinha mais como se manter. E a gente se associou com outras 7 empresas, suporte ao pequeno varejo, com quantais. E eu tenho que isso fez a diferença na vida de muito microempreendedor do pequeno varejo. Então, o grande aprendizado é você não está sozinho, parceria, ecossistema, você tem um impacto muito maior do que a gestão da sua empresa individualmente. E como é que a gente está vendo agora? Está sendo está sendo um período muito difícil, porque, na verdade, não existe uma perspectiva para o ano. A gente está vendo que o primeiro semestre está muito mais difícil do que se imaginava, tanto do ponto de vista da pandemia, quanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista no ambiente de negócio, né? A questão do câmbio, a questão dos custos de commodity estão muito piores do que se imaginava, mas em compensação a gente imagina que o Brasil, com a vitalidade que a gente já mostrou no segundo semestre do ano passado, a gente vai ter um segundo semestre de novo de uma recuperação e um crescimento muito bom. Então a gente está, como você falou, copo meio vazio, o primeiro semestre está muito pior do que a gente imaginava, copo meio cheio, a gente acredita que o segundo semestre vai voltar naquele crescimento que a gente estava experimentando. Alô? Entendi, Lia. E assim, é que você tem, de facto, também essa questão de estar dentro de um conjunto maior, de uma multinacional. Então, eu achei super interessante essa questão de parcerias, né? Já não deve ser fácil, de uma certa forma. A gente sabe que essa relação subsidiária com o headquarter já não é fácil, então, incluindo aqui outros parceiros, deve ser interessante. E você, João?
O que você tem para nos dizer sobre esses dois pontos, né? Esse maior... Bom, a sua pergunta foi, você falou, na opinião pessoal de vocês, né? Então, acho que eu poderia te trazer aqui duas dimensões. A dimensão, acho que do aprendizado aqui de cunho mais objetivo, né? Empresarial, executivo, né? De uma dimensão que eu acho que se eu parar por isso, nessas duas dimensões eu vou me alongar demais, então eu preferi trazer para a tua pergunta uma resposta um pouquinho mais filosófica, né? E também um convite para todos, né? Conhecerem um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que, bom, eu pessoalmente como grande admirador e praticante, né, de uma filosofia de vida um pouquinho, né, eu queria dizer para vocês que antes de aprendizados, né, o que eu vivi nesses 12 meses foram confirmações, né, confirmações de ensinamentos, né, de vida bem estoicos, né, que com toda certeza me ajudaram a atravessar, né, e ainda continuam ajudando a atravessar esse período aí tão cinza, né, que a gente está vivendo, né. E basicamente é aquela velha máxima, né? Aceitar as coisas como elas vêm, né? A realidade como ela se apresenta. Então, aceitar as coisas que nós não podemos mudar, né? Termos a coragem aí para mudar aquelas que podemos e a sabedoria para perceber a diferença, né? Então, isso é um pouco da espinha dorsal dessa provocação filosófica que eu estou trazendo para vocês, né? Então, eu acho que, no mínimo, dentro desse contexto, né, eu acho que a pandemia, ela colocou a humanidade, né, em todas as suas dimensões humanas, né, no divã, literalmente, né, e individual e coletivamente na direção desses aprendizados que cada um teve o seu, né. Na verdade, é difícil você cravar e dizer, olha, todo mundo aprendeu isso aqui e somente isso, né. Então, eu acho que até para não me estender muito, né, eu tenho duas frases que eu gosto bastante, né, que eu acho que ajudam também a compreender e atravessar esse período, né, que uma é dos estoicos, que fala muito, né, que se você realmente quer escapar das coisas que o incomodam, né, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas sim ser uma pessoa diferente. Então, aqui é uma primeira mudança, né, para entender esse contexto, né. E a outra é de uma escritora baiana que eu gosto bastante, chamada Hilda Lucas, né, que fala vamos começar de novo, e começar de novo não é reiniciar, né? É inventar um outro padrão. Então, eu acho que o que nós estamos vivendo agora é a invenção de vários novos padrões, né? De estilo de vida, né? De relações humanas, de relações de trabalho, né? De como trabalhar, né? De consciência, né? Enfim, eu acho que nós estamos vivendo aí, nós felizmente, né? Contemporâneos aí de uma mesma época, nós estamos vivendo juntos, né? Essa história, né? Nós vamos ler a respeito desse período mais lá na frente e teremos vivido isso na pele e na prática, né? Eu acho que como espírito que você perguntou, eu, de novo, além de ser bem estoico, né, certa vez eu contratei um vice-presidente comercial para uma grande companhia europeia de serviços, né, e ele falou, João, nós não podemos ser otimistas, nós temos que ser confiantes, né. E eu acho que ele está correto nessa forma de encarar as coisas, então eu acho que 2021 será, vamos dizer, melhor do que 2020 e pior do que 2022, né? E eu acho que, enfim, a tendência, na minha visão, é uma tendência a um viés mais positivo, um viés de alta. Eu estou bastante confiante que dias melhores virão depois desse período tão difícil, tão cinza que a gente está vivendo, tá? Essa é a minha posição aí, filosófica em relação à tua pergunta. Obrigado, João. E já que você está trazendo esse lado um pouco mais filosófico, acho que ele condiz também um pouco com a minha visão das coisas. Eu costumo dizer que eu sou trágico entre o otimista e o pessimista, né? Que o otimista vê tudo de maneira positiva, o pessimista sempre tudo de maneira negativa. Eu sou trágico no sentido grego, que é de ver as coisas como elas são, a realidade. Ele tinha muito esse sentido no sentido grego. Então, me identifiquei bastante com você. Muito obrigado. Deixa agora entrar um pouco mais especificamente em algum dos recortes, alguns dos elementos que a gente apresentou aqui na pesquisa, começando aqui com a questão das metas. Vocês lembram, nos insights que eu apresentei rapidamente, uma das metas que apareceu assim, em grande crescimento foi, e que apareceu como uma prioridade bastante forte, é a questão de reter talentos. Eu acho que, de uma maneira geral, eu talvez ainda ampliaria para gestão de pipeline de talentos, né? E nessa pesquisa chegou muito forte, acho que em várias outras pesquisas que eu tenho feito também, esse ponto chega muito forte como uma preocupação dos líderes, inclusive muitas das vezes dos próprios CEOs, como nós temos aqui hoje com a gente. Gostaria de perguntar para você, Liel, começando talvez com você, o que está acontecendo dentro das organizações nesse sentido? O que você está fazendo realmente
em relação a isso, e se você sentiu também essa priorização, talvez já era uma prioridade, mas como é que você analisa esse movimento? Eu, eu acho que faz sentido essa preocupação como uma grande prioridade. Eu acho que todos nós descobrimos que numa situação como a que a gente viveu agora, o que faz a diferença são as pessoas. A gente sempre falava disso, a gente soube disso, mas simplesmente quando você está enfrentando uma realidade que os processos não podem pessoas. Então, acho que faz sentido que a pandemia encarou e colocou ainda mais de que as pessoas e a retenção dos talentos, o desenvolvimento dos talentos, o que a gente fez realmente? Eu acho que a nossa grande prioridade foi empoderar mais as pessoas, foi garantir que as pessoas na ponta, onde fosse possível, tivessem mais autonomia, porque simplesmente a gente tinha que ser mais ágil, mais rápido, a gente tinha que tomar decisões muito mais baseadas no que estava acontecendo do que necessariamente no que tinha sido planejado, e só tinha uma forma de fazer isso, é que você tenha o talento correto, com as competências corretas e com a autonomia necessária. Então, acho que faz sentido que as pessoas são tão importantes, e dar autonomia foi, eu diria, a nossa grande prioridade para que essas pessoas pudessem executar e se desenvolver da melhor forma possível. Obrigado, Liel. E você, André, como é que tem lidado com essa questão, né? Como é que eu vejo essa questão da retenção de talentos, né? Ela, nesse momento, é crucial, e a relação e o vínculo da empresa e colaborador, ele muda, né? De uma velocidade muito grande, né? Eu acho que ao longo desse último ano, né? Eu acho que quando você fala do trabalho virtual, né, a hora que você perde muito do contato humano, né, e ao mesmo tempo a mudança na vida do próprio colaborador. Quer dizer, a vida de todos nós mudou esse último ano. Então, quando a gente fala dessa incerteza, né, e dessas alterações que estão acontecendo, não é só no mercado, não é só no consumidor, né, mas também é na nossa vida e na vida do nosso colaborador. Então, entender as necessidades, quais são as novas necessidades dentro do processo da Gomes da Costa, vem sendo um processo contínuo, né, para que a gente mantenha o vínculo. E um dos elementos de vínculo e da retenção de talentos é justamente a identificação com a cultura, que esse também passa a ser um outro desafio nesse mundo virtual. Porque você tem que estar tendo essa conexão com a cultura, e ela tem que estar sendo construída de forma constante, para que a gente possa também ter a identificação e trabalhar na questão da retenção. Então, acho que falando um pouquinho dessa questão, dessa manutenção de cultura, quais são as dinâmicas internas, né, que você gera, e a gente vem gerando, por exemplo, dinâmicas de reuniões de liderança semanais, reuniões de áreas, né, onde a gente tem áreas que fazem reuniões quase que diárias com seus respectivos times. Então, esse é um elemento de comunicação extremamente importante para reter o talento. O segundo ponto, eu acho que é essa questão do empoderamento e da responsabilidade. Então, como você dá o empoderamento, e esse empoderamento, ele passa a se expressar, né, em todos os níveis da organização. A questão hierárquica, ela deixa de ser tão relevante, e acaba sendo a participação, né, dos times e dos colaboradores de forma muito mais horizontal, até pela própria dinâmica do trabalho virtual. Então, esses são elementos que são novos, se a gente olhar como a gente vinha considerando essa conexão com cultura, essa motivação e engajamento
dos colaboradores, dos nossos profissionais e dos nossos talentos. E tem outros fatores também que estão ligados a esse novo estilo de vida, né? Que é gozado, a gente fala muito da digitalização, né, e do nosso novo pensar digital. Mas a gente começa a entender, depois de um ano trabalhando nesse modelo, que a gente vai ter que trabalhar no reequilíbrio de vida e de qualidade de vida, porque se tem um lado que, de fato, a gente ganhou qualidade de vida, que foi no trabalho remoto, por outro, o trabalho remoto e o trabalho virtual, às vezes, ele é muito mais desgastante, né? Até porque é uma reunião atrás da outra, são a invasão, de certa forma, e a mistura do privado com o ambiente de trabalho, né? Eu brinco que eu estou em uma reunião, às vezes passa uma criança, um cachorro latindo, então você acaba misturando esse privado. Então agora o nosso trabalho na Gomes da Costa também está sendo de como a gente equilibra e disciplina para poder manter essa qualidade de vida dentro do universo virtual. Então reter talentos, na nossa visão, ele engloba todos esses aspectos, né? E aí questões, por exemplo, preocupação com saúde, né? Se antes uma preocupação, por exemplo, com o plano de saúde era relevante, hoje ele está se mostrando mais relevante. Então, até entender o que são os benefícios que são relevantes, ponto de vista de empoderamento, participação, comunicação, reequilíbrio do trabalho, né? Então, todos esses aspectos passam a ser aspectos novos também para a área de RH, né, e para a área de liderança, né, para atuação como líder, e eu acho que vão surgindo aí novas formas de atuar em todos esses, e novas políticas que vão ser implementadas a partir desse aprendizado. Então, é um pouco como nós estamos vendo. Entendi. É interessante, André, essa questão que você mencionou no final, de uma certa forma, de procura de reequilíbrio entre benefícios monetários e não monetários. Tenho ouvido isso de várias empresas, vários executivos. João, como é que você tem visto, você acompanha mais dados, você tem visto essas preocupações também, ou esse balanceamento, rebalanceamento, né, entre esses objetivos, de maneira mais alargada também para você a questão sobre a retenção, como é que você tem visto do seu olhar de headhunter? Uhum. Então, eu até vou me permitir criar um pouco de, não de polêmica, mas uma visão um pouquinho diferente até, e mais disruptiva sobre o tema de retenção, né? Como consultor e como quem contrata o nível executivo nas empresas o tempo todo e vejo, né, os desafios que são colocados, eu particularmente não acredito em retenção de talentos, tá? Ou esforços direcionados neste sentido, né? Ou estratégias de retenção de talentos. Eu acredito na atração permanente de talentos, né? Ou seja, num trabalho permanente de encantamento daquele colaborador. É nisso que eu acredito, né? E como consequência, essa pessoa fica na companhia. Então, eu costumo dizer, né, para clientes, até para candidatos que me procuram, que na minha visão, ficar numa organização, né, que vai atravessar por diversos contextos, né, macro e microeconômicos. Então, o recrutamento de um executivo, ele pressupõe, por natureza, né, um cenário de negócio, seja a bonança, seja uma pandemia, né, uma crise da maior gravidade, o desdobramento do comportamento executivo, dos objetivos de negócio vão acontecer, né, e a consequência disso também, no final do dia, se as pessoas ficam ou vão embora da companhia, né. Então, diante desse contexto de impacto de qualquer conjuntura, né, o tema de retenção, para mim, ele tem 5 pilares, né, que eu costumo dizer que são estruturais, né. O primeiro deles é cultura, né? Então eu acho que enquanto aquela companhia, aquela pessoa, aquele executivo, ele se conecta, né, com os valores, com o propósito, né, daquela companhia, eu acho que ele fica, né? Na hora que vem uma crise muito severa, né, e você tem aí um processo de vilipendiar esses valores, né, ou seja, isso cai pelo caminho, né, e a gente tem aqui que preservar o negócio e a gestão começa a atropelar, né, e esquecer daquilo que até ontem era praticado, essa pessoa, então, começa a questionar a permanência na companhia. Então, esse é o primeiro pilar, eu diria, de retenção na minha visão, tá? O segundo pilar, eu diria que é projeto e perspectiva. Então, claramente, a pandemia, ela enfim,
terminou com muito desse sonho, né? Quer dizer, a perspectiva hoje é a perspectiva de manutenção da vida das empresas, ou seja, a perpetuidade do negócio. Então, aquela promoção não vem mais, aquele investimento não acontece, aquela expansão regional também não vai acontecer. Ou seja, o pilar projeto e perspectiva de crescimento também ficou pelo caminho, né? Então, é menos um pilar. Quando a pessoa perde essa perspectiva, ela começa a repensar. Um terceiro pilar da retenção, eu diria que é objetivamente remuneração e benefícios, né? Então, é um elemento importante, mas não é determinante, né? Eu já vi pessoas mudando por muito menos, porque queriam uma cultura diferente, queriam outras perspectivas, né? Queriam novas realidades de companhias, né? Mas remuneração e benefícios, estratégias vencedoras neste sentido da permanente atração do colaborador, eu acho que é uma estratégia aí, né, de manutenção do quadro, né? Um quarto pilar é liderança direta. Eu acho que esse, para mim, depois de cultura, talvez o mais importante. Então, quando você olha para um processo de seleção, vai contratar um executivo, né, a pergunta que eu recebo com frequência é: para quem que eu vou trabalhar, né? Com quem que eu vou trabalhar? Quem que é este executivo, né? É uma liderança que tem reputação ilibada, tem credibilidade, né? Ela é inspiradora. Então você percebe que os movimentos no C-Level acontecem muito em grupos, né? E, obviamente, a liderança direta, ela é um fator de atração e permanência muito grande também. Por fim, não menos importante, o legado deixado, né? Então, as pessoas ficam na companhia porque elas construíram já todo um legado. Então, pelo que exatamente eu vou deixar isso para trás para trocar pelo que exatamente, de um outro endereço que seja, né? Então, tem que haver aí um cuidado muito grande de olhar, né, se isso vale a pena ou não ser deixado para trás. Então, essa combinação de 5 pilares aqui, eu diria que, para mim, se bem mantidos, né, e constantemente ali revisitados, consegue manter o quadro aí dos talentos na companhia, tá? Eu acho que dentro de um contexto, só para fechar aqui, de pandemia, né, em que todos estão aí com medo, né, de perderem suas empresas e seus empregos, né, eu acredito que esses 5 elementos aí combinados, né, de novo, se monitorados muito de perto, né, para que não haja um desequilíbrio muito grande, ou seja, eu tenho um pilar que está faltando, mas eu continuo. Se faltarem 3 dos pilares, esquece, é uma questão de tempo até você perder o profissional, né? Então, acho que é esse um pouco da minha visão sobre retenção, né, para que a gente possa, de novo, ter uma visão aí daquilo que é a atração permanente do talento e não segurar o talento, porque as pessoas vão fazer o que elas bem entenderem e no final do dia vão para onde elas quiserem, né? Nossa, João, você nos deu uma aula aqui. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Deixa eu fazer 2 comentários. O primeiro é, gente que está nos ouvindo, a gente está com algumas dificuldades técnicas com o Liel. Ele já volta, mas acho que por enquanto ele está desligado, tá? Então vou fazer mais uma pergunta para a Andrea. Mas antes disso também, para quem está nos ouvindo, pessoal, não esqueçam, vocês podem colocar suas perguntas, nós queremos ouvir as vossas perguntas, as vossas provocações, numa melhor oportunidade que ter aqui 3 CEOs para poder nos ajudar a entender um pouco melhor esse mundo. Então não hesite, por favor. Mas vamos lá, Andrea, só um follow-up sobre a sua perspectiva, que eu gostaria de entender um pouco também movimentações que podem ter acontecido com o que a gente costuma chamar o C-Level, nas pessoas que reportam a você. E a gente sabe que, normalmente, quando nós trazemos uma nova presidência, um novo presidente, seja internamente ou de fora, acaba tendo muitas mudanças dentro do C-Level. Como é que foi isso no seu caso? Olha, no meu caso, o C-Level continua exatamente o mesmo de quando eu cheguei, né? O que eu posso dizer com muita alegria, porque eu acho que eu tenho um time muito sólido, né? É um time com muita experiência e, ao mesmo tempo, que vem entregando resultados muito bons para a companhia. E eu acho que o desafio, eu te diria, foi como entrar numa companhia nova dentro de uma pandemia. Eu acho que essa é a grande... Como gerar as conexões profissionais e pessoais, inclusive, né, com esse time dentro de uma pandemia. Porque quando a gente está numa condição como a gente estava acostumado anteriormente, né, você tem a oportunidade de fazer reuniões com frequência, você tem o contato, né, de estar numa mesma sala, onde você tem as questões de empatia, né, que são geradas não por esse vídeo, né, por essa telinha que a gente tem aqui, que eu brinco que, para quem talvez seja da minha geração, lembra do Muppet Show, né, parece um monte de casinhas do Muppet Show, com personagens. E eu acho que esse é o grande desafio, é como é que você gera a relação de confiança
como você comunica os objetivos de forma clara e o propósito para engajar o time. Eu concordo totalmente aí com essa visão de que acho que a primeira coisa, né, é o time acreditar conjuntamente numa visão. No fundo, o que vai manter um time junto e um time produzindo é, de fato, se engajar e acreditar numa visão, acreditar num propósito. E você chegar nova, né, com uma visão e com um propósito, e ao mesmo tempo construir e dar espaço para o time construir isso junto, porque de nada adianta, né, uma visão que não é participativa, né, porque só através da participação e dessa construção conjunta, de fato, que você vai ter esse time totalmente engajado e esse time acreditando nesse caminho que vai ser seguido. Então, eu acho que esse está o grande desafio. A gente teve, na verdade, uma pessoa que, por uma situação não de... mas, enfim, a gente teve uma situação de uma pessoa que a gente precisou contratar, né, para o C-Level, que é uma CFO, também uma mulher, né, então hoje nós temos aí 40% da nossa liderança são mulheres, e ela também entrou um mês depois de mim, então você imagina a presidente da companhia entrando, e logo depois um novo CFO entrando, e essa construção, eu diria para você que hoje eu acho que nós temos um momento de time onde a gente se entende, onde a gente confia um no outro, onde a gente está construindo, obviamente isso não é de uma hora para outra, né, já temos aí 4, 5 meses trabalhando juntos, né, mas já desenhando o futuro juntos. E um outro fator nesse processo que a gente não pode deixar de considerar, que eu acho que foi citado anteriormente, que nesse cenário, grandes planos de longo prazo, né, apesar de a gente poder desenhá-los, as incertezas são tão grandes, né, que a gente está mais no contexto de uma startup, que ela tem que redefinir os planos no meio do caminho, do que nos modelos antigos, onde a gente olhava e falava assim, vou fazer um plano de 5 anos. Então, também esse processo num time virtual, com pessoas novas no time, né, liderança nova, é um processo extremamente desafiador, mas eu acho que a gente vem aí vencendo esse desafio através de comunicação, através de muitas conversas e muita abertura, né? Eu acho que muito espaço para fala. Entendi. Eu acho que esse é um fator fundamental aí. E já agora, André, você já começou de uma certa forma? Uhum. Perfeito. Se a gente, sem abrir ali, talvez nenhuma informação confidencial, mas se você pudesse entrar um pouco mais, né, justamente nas prioridades que a Gomes da Costa tem para 2021, para os próximos anos, né? Imagine que chegando como uma nova CEO, as pessoas estavam muito à espera também de dar qual é a sua visão, sim, qual é a sua marca que você quer trazer. Pode compartilhar um pouco com a gente, por favor? Posso. Bom, primeiro eu acho que a categoria é uma categoria que eu trabalhei praticamente em todas as categorias de alimentos, né, na minha história de vida, mas nunca tinha trabalhado com pescado, e eu tô assim, primeiro eu tô numa categoria de saudabilidade extrema, né, o pescado enlatado, né, em conserva de pescado é extremamente saudável, e isso para mim tem muito a ver com o meu propósito de estar trazendo nutrição e alimentação saudável, então eu acho que tem um propósito grande. Eu acho que tem uma segunda questão, é a cadeia da pesca no Brasil, né, que é uma cadeia que eu acho que tem muito a se fazer, tem muitas oportunidades, e eu diria que nós crescemos no ano passado, a nossa perspectiva esse ano é de crescer mais um ano double digit, a gente está falando de um produto que faz parte da base alimentar, né, nós fazemos parte da cesta básica do brasileiro, sem dúvida nenhuma os desafios são todos que vocês já citaram, a gente tem aí uma perspectiva, obviamente, né, de um cenário econômico mais complexo, a gente tem a questão da mobilidade das pessoas, o crescimento do digital, que é uma oportunidade, a gente pode olhar, né, como uma grande oportunidade ainda a ser desenvolvido, principalmente para o cenário do mercado de alimentos. E quando nós olhamos do ponto de vista de time, né, os nossos objetivos, eu acho que a gente tem tarefas importantes esse ano. A gente tem missões importantes. Uma é como a gente mantém o nosso nível de engajamento alto. O ano passado, apesar de toda a diversidade da pandemia, nós tivemos o maior índice de engajamento da história da Gomes da Costa no Brasil.
e um dos maiores crescimentos de engajamento dentro da pesquisa que nos auditou, das empresas que eles tinham de parâmetro. Então, o que mostra que a gente vem num bom processo de comunicação, de trabalho de cultura. O segundo item é como a gente deixa a comunicação dos nossos objetivos, do nosso propósito, das metas, em que ela permeie pela organização como um todo. Nós temos hoje mais de 2.500 funcionários no Brasil, e nós temos várias unidades de negócio, né, em vários locais, né, do território brasileiro. Então, fazer com que essa comunicação permeie a organização, permeie todas as áreas, também para nós é um desafio importante e faz parte desse desafio da liderança. E o terceiro ponto, que é fazer mais. O que significa fazer mais para a gente? É dentro, né, do contexto que a gente está vivendo, de uma organização que ela passa a ser mais horizontal, né, aquele modelo hierárquico antigo, ele cada vez mais vai se diluindo para modelo de time e de liderança de projetos, e de que forma a gente empodera as pessoas e dá mais responsabilidade para as pessoas, né? Então, a gente tem uma meta de crescimento, que é uma meta double digit. A gente está falando de um mercado onde o per capita no Brasil tem muito potencial de crescimento, uma categoria saudável, mas a gente tem desafios e metas também de como a gente vai levar essa gestão, né, para que isso aconteça. Então, eu diria que são esses os fatores aí que estão nos norteando para 2021. Aí, se você me pergunta, estou positiva, e estamos positivos com 2021, sabemos que é um ano desafiador, mas para mim tem uma coisa que eu sempre acho que as dificuldades nos tornam melhores, né? Acho que um pouco como, né, foi dito um pouco filosófico, mas eu sinto que, independentemente do que venha pela frente, né, acho que todos nós já estamos melhores do que éramos, né, no sentido de mais resilientes, mais fortes, sabendo, né, justamente lidar mais com essa instabilidade. E eu espero que isso nos leve, sem dúvida nenhuma, a um resultado também melhor em 2021. E eu tenho certeza que, né, o ser humano tem essa capacidade, faz parte da capacidade evolutiva do ser humano. Então, planos nós temos, um belíssimo time nós temos, né, mas com certeza também a gente tem aí a nossa própria evolução humana que nos vai fazer vencer esses desafios de uma forma menos dolorosa, né, e menos doída do que eu acho que o ano passado foi todos. Muito bom, Andrea. Gente, acho que ainda continuamos com algumas dificuldades técnicas com o Liel, mas já vou tentar fazer uma pergunta para ele, se ele está nos ouvindo. Mas vamos pegar aqui uma pergunta dos nossos ouvintes. É a Tânia Moura, que nos permite fechar esse capítulo sobre gestão de talentos, de uma certa forma. A pergunta da Tânia é: quais estratégias adotam para a gestão de high potentials, considerando líderes de diferentes gerações, os limites de atuações de políticas corporativas e clima organizacional e relacionamento entre pares? Então, talvez, João, você que tem visto mais o lado dos candidatos, o fato de ser considerado, de estar dentro de um grupo de high potentials, de ser selecionado pela empresa, ainda continua a ser alguma coisa que essas novas gerações estão procurando? Eu acho que menos hoje em dia, Paul. Bom, defina talento, né? O que é talento? Né? Talento é formação primeira linha, e são idiomas fluentes, é uma visão estratégica disruptiva das coisas, né? O que exatamente você define como um talento, né? Eu conheci talentos que fizeram 3 IPOs, não tiveram praticamente o curso superior, né? Então, agora, dentro de uma análise mais de prateleira, né, quando se fala daquilo que é considerado um talento numa grande companhia, normalmente, né, essa análise ela é feita muito mais na base, né? Então você tem lá programas de trainees que as pessoas vão se destacando, vão sendo colocadas, né, naquele planejamento sucessório, e aí tem todo um tratamento diferenciado e estratégias na direção não só do desenvolvimento, mas do treinamento e capacitação para uma sucessão daquele talento na companhia, né? Então eu diria que, para mim, a primeira melhor política, né, de convivência e desenvolvimento de um talento, se assim a gente pode colocar, é uma liderança muito dedicada, né, a esse talento, mentorando-o no sentido da sua seniorização, né? Então, eu cansei de ver na minha carreira aqui, são 20 anos em Executive Search, né, CEOs de 25 anos de idade, né?
Então, de novo, ninguém foge da idade que tem e da maturidade que não tem ainda, da experiência que não adquiriu, né? Então, eu acho que, nesse sentido, para mim, a principal política corporativa na direção, né, deste relacionamento, desenvolvimento, treinamento, retenção e aí preparação para uma sucessão de um talento é uma liderança com um olhar muito dedicado, muito próximo, né, e aí, como consequência, né, esse talento vai ter ali o devido direcionamento interno, né, e vai estar consciente de que, porque ele é um talento, ele tem que estar muito cuidadoso também para não, obviamente, incomodar, né, eu acho que as pessoas do lado, não ser mal visto até pela organização, né. Hoje, na hora do almoço, por consequência, eu conversava com a minha mãe, ela lembrou, né, da maneira como o Jorge Paulo Lemann contratava os seus talentos, né, chegava a entrevistar quase 800 pessoas para um processo seletivo, e a estratégia desses caras sempre foi, naqueles milhares de funcionários, ter aqueles 200 ou 300 executivos, né, que eram considerados talentos e foram muito acelerados na carreira, eram tratados assim de maneira muito próxima, né, e muito cuidadosamente retidos ali na companhia em vários formatos, né. Então essa é um pouco da minha visão sobre talentos, mas eu acho que, de novo, muito cuidado, né, quando a gente fala de talentos, porque hoje a gente fala de um mundo que carrega uma bandeira muito séria, né, de D&I, né, diversidade e inclusão. Nós temos um movimento de inclusão muito forte, né, de vários tipos de diversidade, e aquilo que o mercado corporativo, né, pasteurizou, né, e colocou na prateleira como talento, nessas dimensões que eu coloquei, né, meio pré-definido, muito cuidado com isso. Eu acho que nós temos que estar muito abertos aí para que tipo de talento nós estamos falando hoje, tá? Concordo com você, João. Deixa eu colocar a pergunta também para o Liel. Liel, como é que você tem políticas de talento dentro da Mondelez? Você, em algum momento, também da sua experiência na Souza Cruz, foi um talento? Como é que pode nos ajudar nessas questões? Se o Liel não conseguir responder, vou pedir a Andrea, por favor, de compartilhar a sua experiência. Liel, está me ouvindo? Acho que não, ainda continuamos, infelizmente, com umas dificuldades. Mas já voltamos para você, Liel. Andrea, qual é a sua percepção sobre essa questão de high potentials? Bom, eu, na verdade, estou muito em linha com a posição do João. Eu fui trainee da Unilever, né, dos anos 90, acho que para quem conhece André, essa história, sabe, na época. Fui lista, fui trainee, todas essas coisas, né? Mas eu acho que o mundo hoje tem um perfil muito diferente do que a gente... Eu brinco que o mundo mudou, né? Esses modelos, eu acho que em algum momento, como você disse, eles vão ficar na história, né? A gente tem que estar... O que é ser talento hoje, né? E essa questão da diversidade, para mim, ela é fundamental a gente entender a importância da diversidade, porque muitas vezes o que a gente tem é um bias, né, para desenhar um modelo ao nosso espelho, né? E quando você olha os modelos como eram desenhados, ele, de alguma maneira, a gente tinha uma pasteurização, né? Eu me lembro que na minha turma da GV entraram 20 pessoas como trainee da Unilever no mesmo ano. Então, é um processo que vocês dizem, todos muito parecidos. E hoje, as corporações estão buscando a diversidade. As corporações estão buscando a diversidade cultural, a diversidade... Então, o que você vê é um movimento no sentido de, ao invés de pasteurizar, é diversificar, né? E eu acho que essa é a grande transformação que a gente já vem vivendo, ela não é desse ano, eu já venho aí acompanhando, né, a própria Unilever, se olhar a PepsiCo, a Gomes da Costa, né, a minha colocação pela família Calvo, né, que é a acionista e dona da Gomes da Costa, essa família, esse grupo espanhol, colocar uma mulher como presidente, não espanhola, é a primeira pessoa, primeiro brasileiro na presidência, né, eu acho que é um movimento que já demonstra a importância da diversidade. E a gente está falando aqui de diversidade de mulher, a presença das mulheres, mas eu diria mais, quer dizer, quantos negros nós temos nas corporações, né? Qual é a presença e quanto a gente, de fato, trabalha na diversidade em sua plenitude. Então, a gente tem hoje movimentos que batalham pela presença feminina,
Mas dentro da presença feminina, a gente ainda tem muito trabalho a fazer para ter a presença de mulheres negras, né, ou de outras origens, e, inclusive, quando a gente está falando de deficientes, a gente está falando de pessoas, né, com algum tipo de deficiência física. Então, esse, para mim, é a grande beleza, é como você compõe esses, né, entendendo a contribuição que cada um pode fazer, né, sem pasteurizar, porque aí a gente consegue melhores resultados. E eu acho que o mundo de hoje, ele depende desses talentos e dessa diversidade, principalmente pelas características de volatilidade que a gente tem, de mudanças muito rápidas. Então, eu acho que falar de talento hoje, para mim, ele tem que ser abordado de outra forma. Estou muito em linha aí com o João. Perfeito. Então, acho que você... Eu gostaria que a gente continuasse, assim, a gente tem a honra de estar com presidentes de empresa, então acho que é uma oportunidade única também para entender um pouco melhor, de uma certa forma, como é que vocês estão influenciando as vossas empresas, seja através de políticas, por exemplo, de gestão de pessoas, né, mas de uma maneira um pouco mais alargada, quais são, assim, os objetivos para além da responsabilidade econômica, de trazer desempenho para os acionistas que vocês têm. Então, e nesse sentido, a gente tem uma pergunta da Luísa, que eu já vou fazer já em seguida, mas eu gostaria que a gente, antes disso, então, entrasse nessa questão das características dos líderes. Na nossa pesquisa, a gente identificou ali que as principais características têm a ver com a boa comunicação, a própria Andrea já referiu a esse tema também, a resiliência, você também comentou sobre isso. Você vê outras características que você acha importantes? Eu tenho falado com vários executivos também, várias empresas, e a gente tem sentido que está acontecendo também uma mudança nesses perfis, né, nesses estilos de liderança. Então, eu queria entender um pouco melhor, primeiro, Andrea, com você, como é que você definiria o seu estilo, o que você está vendo para além de você e outras pessoas, para tentar entender realmente como é que você, através da sua personalidade, influencia a sua empresa. Acho que tem dois fatores, além dos que a gente já comentou, que eu acho que o mundo de hoje ele precisa, né? E de certa maneira é relevante que você encontre nas lideranças. E cada vez mais eu acho que vai ser necessário. A gente não tem mais olhar para dados do passado e prever o futuro, né? Ou ter muitas certezas, ou ter muitas pistas, né, do que vai acontecer, porque as mudanças, elas são, como a gente está vendo, é um vírus que apareceu e transformou absolutamente tudo, ou uma mudança tecnológica, ou uma adoção de uma tecnologia que, com uma velocidade incrível, né, começa a tomar conta do próprio comportamento e alterar o comportamento humano. E eu acho que tem dois fatores, um é paixão. Eu acho que o líder ele tem que ser uma pessoa apaixonada pelo propósito pelo qual ele acredita, porque essa verdade tem que estar nele para que ele possa, de fato, gerar essa identificação e contribuir, né, para que as pessoas se conectem com esses objetivos ou com esse propósito. E a outra coisa é a intuição, né? A intuição, ela vai ser fundamental nesse futuro, né? A tomada de decisão sem muito dado, a tomada de decisão por percepções que não são tão claras, né? Elas vão estar muito no subliminar, elas estão, e aí a decisão tem que ser tomada e não necessariamente a gente tem dado. Então, usar esse lado mais intuitivo, né? Permitir com que as pessoas sejam mais intuitivas, porque as pessoas são intuitivas, mas o mundo corporativo, da forma como ele era estruturado, ele bloqueava muito a questão da intuição. E eu acho que hoje a intuição, ela passa a ser algo extremamente importante e tem que ser valorizado, e tem que ser deixar fluir essa intuição, né? Porque todo ser humano tem, e de alguma forma está ali. E por quê? Porque a decisão, ela vai depender muito disso, né? E muitas vezes, a decisão não vai ser, sabe, tomar a decisão e a volatilidade do acerto e do erro, e o tamanho, né, do impacto desse acerto e do erro pode ser talvez maior ou menor do esperado, mas também aceitar que a gente pode falhar, né? E aprender com o erro e reconstruir sobre o erro. Eu acho que isso vem muito do aprendizado do mundo das startups. Eu tive a oportunidade, durante a minha carreira, de tocar uma startup, e eu brinco que eu cruzei um portal,
partir desse momento, né? E é muito difícil você voltar e atravessar de volta o portal. Eu acho que depois que você anda nesse portal, você, de fato, repensa muitas coisas. E eu acho que isso, para mim, são os fatores que eu valorizo muito e que eu acho que o futuro vai precisar, e como a gente permite que as pessoas soltem a sua intuição, né, e a utilize, e que a corporação acredite, né, muitas vezes em intuições que não estão comprovadas concretamente por grandes dados, por grandes bases históricas, porque, de fato, elas não vai ser a repetição desse passado que vai construir esse futuro. Eu acho que esses são os fatores aí que eu vejo importantes. Muito bom, Andrea. Gente, para quem chegou agora, vou fazer aqui um breve resumo. A gente está falando agora das competências dos líderes. A pesquisa identificou resiliência, identificamos também boa comunicação, e eu estou aqui provocando os nossos convidados para outras características que eles acham importantes que eles têm visto. E o porquê disso? Porque o que nós costumamos dizer é que as empresas são uma reflexão do perfil, nomeadamente das suas equipes, dos seus colaboradores, e em particular da alta liderança. Liel, testando se você está de volta, espero que esteja. Você no início referiu ao fato que nesse último ano a Mondelez ela foi além de sua responsabilidade econômica. Vocês tiveram algumas oportunidades para contribuir para a sociedade como um todo, e isso conversa muito com uma pergunta da Luísa Cotas. A solidariedade e o bem-estar coletivo estão cada vez mais importantes. Como suas empresas estão atuando para ajudar os consumidores e a população em geral? Como vocês se veem podendo ajudar? Liel, pode nos ajudar a exemplificar um pouco mais o que a Mondelez tem feito? Bom, vamos tentar. Você está me ouvindo agora, pô? Estamos. Tá ótimo. Bom, falando em resiliência é isso, né? Uma live em que a conexão não funciona e a gente tem que se adaptar e trocar o device várias vezes. Mas, falando sobre a pergunta, o que a Mondelez tem feito tem muito a ver com o propósito da empresa. A gente acredita que a empresa tem que ter propósito, as suas marcas têm que ter propósito. Então, o propósito da empresa é fazer o snack certo. Nós somos uma empresa de snack, chocolate, biscoito, suco. Fazer o snack certo, mas fazer da forma certa. E a forma certa é cuidar dos nossos talentos, como foi discutido aqui, que é como o João explicou, né, não é reter talento, é de fato comprometer o talento, ter um comprometimento do talento o tempo todo, mas também cuidar da sociedade no qual a gente está inserido. Então, a gente tem trabalhado junto com a cadeia produtiva para garantir que todos os nossos parceiros tenham suporte naquilo que a gente pode. Então, nós temos fábricas em 2 cidades, a gente faz doações de kits, de máscaras, de testes, tudo aquilo que pode ajudar a coletividade, porque nós somos parte daquela coletividade. Nós somos cidadãos de Curitiba, de Recife, onde nós temos as nossas fábricas. Então, cuidar da coletividade na medida do possível, cuidar dos nossos clientes. Eu citei o exemplo desse programa que nós fizemos com o pequeno varejo, que está sofrendo muito com a pandemia, e cuidar dos produtores, por exemplo, de uma matéria-prima fundamental para a gente, que é o cacau, que são pequenos produtores, empresas familiares ou negócios familiares, e a gente tenta ajudá-los também, suportando a sustentabilidade do negócio deles. Então, de fato, olhar para a cadeia como um todo, fornecedores, colegas ou o time da empresa e também clientes, e tentar participar naquilo que é possível para que eles se mantenham e tenham sustentabilidade. Perfeito, obrigado, Liel. Andrea, também, você quer compartilhar assim, algumas iniciativas que você pessoalmente ou através da sua empresa tem feito? Sim, a Gomes da Costa tem várias ações. A gente atua muito fortemente na região de Itajaí, onde a gente tem nossas fábricas. Tem um fator que é interessante dividir com vocês: nós temos 60%, nós somos mão de obra intensiva, né, pela característica, o nosso produto ele é manual, né, a limpeza do pescado. 60% dos nossos postos de trabalho nas fábricas são ocupados por mulheres
portanto, nós temos, porque elas têm mais habilidade manual para fazer esse trabalho, então é uma coisa muito interessante, e a gente tem vários programas dedicados às mulheres para as nossas colaboradoras, e também programas para os colaboradores homens, então acho que o nosso primeiro compromisso é com o nosso colaborador, né, e protegê-lo. Acho que um outro fator que foi extremamente importante, do qual a gente se orgulha muito, foi o controle da Covid nas nossas fábricas, e isso a gente não pode, e a gente tem que exaltar o trabalho que, né, acho que as indústrias vêm fazendo, e no nosso caso, porque não é fácil você mudar todas as condições de proteção, condições de troca, no nosso caso, com mão de obra intensiva, testes frequentes, nós temos, por exemplo, toda uma parte de controle por um aplicativo, onde a gente sabe se o funcionário está apresentando e o colaborador está apresentando algum tipo de sintoma. O próprio líder e chefe direto se conecta também, acaba entrando em contato para saber como esse funcionário está, além da nossa área médica, né, transporte especial, porque, de novo, estamos falando de mão de obra intensiva. Então, eu acho que é um conjunto de atividades, né, que eles são atividades olhando justamente esse compromisso com a sociedade, e o compromisso que parte internamente, né, ele tem um ponto de partida com os nossos colaboradores. Além disso, nós temos um compromisso muito grande com a pesca e com os nossos fornecedores de pescado, né. Vocês devem imaginar, os barcos, a gente tem toda uma parte de treinamento e ajuda para o desenvolvimento de melhoria da pesca. Então, a gente tem um programa que nós aplicamos com os nossos produtores, vamos chamar assim, ou com os nossos fornecedores de pescado. Então, eu diria que a nossa atuação, ela vai em diversos níveis, né? E eu não vejo, nos dias de hoje, uma empresa não ter esse compromisso. Então, a questão com sustentabilidade, né? Nós temos todo um programa de pesca sustentável, do qual o Grupo Calvo, ele tem né, pontos muito sérios de compromissos, muito sérios nessa parte. Então, eu acho que ela vai desde a questão do meio ambiente, esse cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o nosso colaborador e o cuidado com a sociedade do entorno, né? E terminando, eu já comentei a questão do produto em si, da questão do compromisso com a saudabilidade, né? E a gente entrega um produto de cesta básica. Então, eu acho que a contribuição que a gente pode fazer, a partir do momento que tem uma cesta básica com uma latinha de sardinha, que tem uma quantidade enorme de proteína, saudável, né, sem nenhum tipo de conservante lá dentro, sem nenhum tipo de aditivo, eu acho que essa é, afinal de contas, também o nosso propósito da nossa grande entrega para a população como um todo. Então, acho que esses são os pontos. Obrigado, Andrea. João, tenho aqui pegando aqui no comentário que foi feito pelo Roberto, vou tentar casar o comentário dele, que basicamente está querendo entender, voltar sobre essa questão de quais são as competências, né, e sobretudo dos líderes, e qual é a capacidade de evolução dos líderes. Mas quero tomar aqui um exemplo concreto. A gente sabe que tem essa pressão cada vez maior das empresas, ou seja, vindo do exterior, dos consumidores, dos reguladores. A gente está falando muito de ESG. Temos agora exemplos muito claros, através da Mondelez e da Gomes da Costa, de empresas que também estão se preocupando por objetivos para além do desempenho econômico. Mas como é que você tem visto isso do lado dos candidatos, né? E, sobretudo, quando você está recrutando executivos, sêniores, muitas das vezes para posições de alta liderança, que têm objetivos de curto prazo, você está vendo também que essa inclinação para impulsionar, quando eles chegam em novas empresas, objetivos que vão para além do desempenho econômico? Como você está vendo essa capacidade também da adaptação desses executivos? Não, com certeza, falando especificamente do universo de FMCG, né, e a gente tem hoje 2 CEOs aqui de companhias de consumo, né, aquilo que antes era estratégia de sell-in, né, vamos empurrar produto no cliente, virou, obviamente, uma estratégia de sell-out muito, intelectualmente muito melhor definida, né, e o conhecimento desse consumidor na outra ponta, né. Então, hoje fala-se muito... tem uma área uma área em marketing nas empresas de consumo que chama-se CMI, né? E essas áreas nunca cresceram tanto, né? E hoje em dia CMI com digital, né? Ou seja, querendo realmente conhecer
né, esse consumidor para, no final do dia, entregar um resultado muito mais inteligente e economicamente muito mais sustentável, né? Então, acho que esse é o plano tático, o plano prático, tá? Agora, dando um passo atrás na tua pergunta, eu acho que quando a gente fala de competências, né, ou as competências do executivo que já chegaram e aquelas que estão vindo por aí, né, eu acho que a pandemia, ela traz um pano de fundo que ilustra bem isso, né, porque eu acho que nós estamos numa era da incompetência, né? Então, nada pejorativo aqui, mas nós estamos assistindo durante 12 meses, né, um show de incompetência na gestão dessa situação toda, por exemplo, na esfera pública. E aqui eu não estou querendo politizar o debate, né, mas essa incompetência, de novo, a ausência de competência, né, nesse novo cenário aí, ela tem um impacto muito profundo, né, no privado. E, como consequência, né, no comportamento desse executivo que tem que ter ali, né, vamos dizer, uma estratégia para sair dessa situação como um todo, né. Então, dentro desse contexto, eu acho que se a gente falar aqui, em primeiro lugar, de uma questão de postura, né, eu acho que, como a pandemia promoveu aqui, né, um processo de conscientização, de humanização, eu diria até de humildização da liderança, né, diante desse sentimento aí perene, né, de total impotência, né, diante de um contexto desse tamanho, eu acho que a mudança de postura ela está ligada, em primeiro lugar, a um autoconhecimento desse executivo. Então, é um executivo que foi colocado, como eu falei anteriormente, no divã, né? Ele acelerou aquela velha máxima em gestão, né, de primeiro coloca o avião despressurizando, né, coloque a máscara em você primeiro antes de ajudar o outro. Então, essa foi uma mudança de postura que eu vi bem notória. Uma outra mudança também foi justamente essa questão da humildade do executivo, para dizer não, eu não sei e preciso de ajuda. Então, olha só o que eu estou falando aqui, né? Executivos que ganham bastante dinheiro por mês, né? Tendo que se colocar nessa situação que é bacana, né? A gente vê essa humanização das coisas, né? Um executivo hoje que tem uma disponibilidade muito maior, ou seja, para acolher e aliviar a carga dos seus liderados, né? E um executivo que ele pratica o ser com mais autenticidade, né? Então, eu diria que a medida certa da gestão ou do sucesso da liderança hoje é muito mais a sua maneira de ser, ao invés da sua maneira ou da sua habilidade em fazer, né? Então, eu acho que essas são as 4 alavancas de postura que eu vi se transformarem aí ao longo dessa situação de pandemia, e eu acho que o mundo caminha mais nessa direção a partir de hoje, tá? Quando a gente fala de competências, aí respondendo a pergunta objetivamente do nosso espectador, né, eu diria que são duas dimensões aqui, aquilo que eu chamo de soft, né, então o comportamento, eu acho que é um líder muito mais sensível, ele é muito mais inteligente emocionalmente falando, ele tem muito mais equilíbrio, muito mais moderação, ele é um executivo que pratica muito mais a relação de confiança, aquela história do home office, né, da desconfiança do home office, ou confia ou não confia, quer dizer, então ele constrói muito mais uma relação de confiança com o seu liderado, né, é um líder muito mais paciente, compreensivo, ele acolhe, né, ele escuta ativa e empaticamente, né, eu diria que a questão também de flexibilidade e criatividade vem nesse pacote, e colaboração, que apareceu muito na pesquisa, né, Paul? E para fechar, na questão do que eu chamo aqui das competências mais estratégicas, né, e que eu acho que vieram para ficar também, desse executivo, né, atual e do futuro que já chegou, eu diria que aquilo que era visão estratégica, hoje é uma visão e consciência estratégica, né, ou seja, sobre o verdadeiro papel da organização num contexto maior de mundo, né. Uma outra questão, eu acho que é a antecipação, né, e inovação, que também apareceu na pesquisa. Como é que você consegue, né, se colocar numa posição de vantagem, né, e correr um pouco mais na frente? Aí entra aquela frase do Peter Drucker, né, que a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo, né? E por fim, outras 3 aqui que eu colocaria, que é a influência estratégica, ótima comunicação, quer dizer, o multiple stakeholder influence, né? Ser um enabler, né, ser diverso e inclusivo e ser digital. Muito obrigado, João. Pessoal, a gente está caminhando para aqui, para o final. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, tanto para o Liel como para a Andrea, e também depois vou deixar a cada um de vocês colocar talvez uma frase, uma mensagem de inspiração, tá? Então, por favor, comecem já a pensar nisso. Mas antes disso, eu tenho uma outra pergunta, pegando aqui sobre essa questão da inovação. A gente falou um pouco de inovação. Na nossa pesquisa, identificamos que, dependendo do tamanho da empresa, podia haver diferentes orientações, mais ao longo prazo, mais ao curto prazo, talvez, e médias e pequenas empresas, talvez com essa capacidade de balancear mais inovação radical com inovação incremental. A gente tem uma pergunta aqui
de um dos nossos convidados, de um dos nossos ouvintes, que é o Marco, como a diferenciação pode ser a chave para se reinventar no mundo corporativo independente do setor. Então, acho que ele traz muito essa questão de, mais uma vez, pensar ao longo prazo com mais inovação radical, como ao mesmo tempo a gente concilia a eficiência, o foco no hoje. Liel, como é que você trabalha essas questões, essas orientações, esses diferentes horizontes em termos de inovação, em termos de capacidade a desenvolver novos produtos? Eu acho que, como a gente estava falando antes, como o João estava descrevendo, não é mais é E. A gente precisa cuidar do curto prazo e do longo prazo. A gente precisa cuidar de eficiência e transformação do negócio. A gente precisa garantir que a gente cuida dos talentos, porque eles são importantes hoje, mas também que a gente cuida do desenvolvimento para o futuro. Então, essa dicotomia que as empresas, às vezes, imaginam que existe entre o curto e o longo prazo, eficiência e transformação, eu acho que é o contrário. Eu acho que a transformação é que faz a grande eficiência, faz o grande breakthrough que você precisa, e não é simplesmente através de melhoria incremental que você vai chegar lá. Então, você precisa trabalhar com as duas coisas e de forma integrada, porque, com certeza, a transformação é que vai trazer aquilo que você precisa no curto e no longo prazo. E Liel, tem um exemplo prático, talvez, para ajudar aqui quem está nos ouvindo, né? Porque a gente sabe que é difícil ter essa dupla orientação. Qual é o mecanismo, qual é, assim, algum processo que vocês têm na Mondelez, ou que você próprio desenvolveu, que ajuda você ou ajuda a empresa, de uma maneira geral, a fazer isso? Essa atenção ao curto prazo e ao longo prazo. Bom, não é exatamente um processo, eu acho que é mais a cultura da empresa que passa a ser essa cultura do temos que fazer a inovação e temos que cuidar da eficiência. Eu acho que um bom exemplo, eu citei no começo, é e-commerce. Há 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás, na verdade, quando a pandemia começou, o e-commerce representava alguma coisa como 2% do volume que a gente vendia durante a Páscoa, por exemplo. E hoje em dia, ele multiplicou por 10 vezes esse volume. Isso não foi curto nem longo prazo, isso foi a combinação dos dois para que a gente pudesse resolver o problema do curto prazo com uma solução de longo prazo, com uma visão inovadora de longo prazo. Eu acho que isso é um exemplo, mas tem outros, é simplesmente construir essa cultura de que você precisa trabalhar com e não ou. Concordo. André, como é que essa questão como é que vocês trabalham? Então, se vocês trabalham essa cultura do E, essa inovação incremental com a inovação radical, essa atenção ao hoje com o foco para o futuro, essa eficiência e, ao mesmo tempo, a diferenciação que o Marcos o nosso ouvinte, estava trazendo. No caso da Gomes da Costa, eu te digo que ela, dentro do segmento, é uma companhia extremamente inovadora. Ela que trouxe, por exemplo, a primeira latinha Easy Open, né, para o Brasil. Acabou de lançar na Europa o Real Peel, que é é altamente inovador também. Você vira e você já sai o atum prontinho, né, para você comer. Então, questão de praticidade e de multiplicar o uso, né, do produto. E o que eu vejo aqui é justamente como é que você casa, né, essa questão do curtíssimo prazo, e você tem a agilidade, né, e a organização interage de forma ágil para detectar uma tendência, detectar uma necessidade e poder responder a isso, né, como a gente está falando, a questão do digital, não é que ele surgiu agora, ele já vinha, mas ele acelera numa velocidade absurda e você se prepara para estar nele, entrar nele, ou talvez tenha que se jogar nele, né, e tomar essa decisão de uma hora para outra. Então, como é que a organização está preparada para isso, né, e de processos que antes pareciam, né, mais longos, e a coragem, né, eu acho que tem horas que é tomar coragem e tomar coragem do risco, porque isso também é um fator que faz toda a diferença para você poder trazer o breakthrough. Os grandes estudos de antigamente, né, que você ficava 3 anos estudando todo o mercado, o consumidor, eles não existem mais, né, não dá mais tempo, né, eu lembro antigamente a gente às vezes ficava 4 anos desenvolvendo um projeto de inovação,
E hoje, se você não desenvolver e não colocar no mercado, vai ter alguém que faça, principalmente no mercado de alimentos, né, que as barreiras tecnológicas são muito baixas, ou praticamente inexistentes. Então, hoje, eu diria que para o setor de alimentos, principalmente, onde não tem barreira tecnológica, de fato, você tem que mesclar a questão de agilidade e tomada de risco, e para que você seja competitivo e continue no topo né, do mercado. Então, acho que esses são os fatores aí que eu poderia citar. Uau, fantástico. Muito obrigado, Andrea. Gente, como eu tinha dito, a gente está caminhando para as nossas conclusões finais. João, vou começar com você. Você teve tempo para se preparar. 1 minuto para talvez deixar algumas mensagens principais ligadas com o nosso evento, mais filosóficas, se você quiser. Depois a gente passa a palavra para o Oliel e em seguida para a Andrea. Muito bom. Antes de mais nada, eu queria parabenizar aí a você pela moderação super competente aí de hoje, tá? É uma pena que a gente não conseguiu ainda trazer ainda mais conteúdo, né, para a mesa, com mais tempo aí para essa live. Enfim, fazemos uma próxima vez. Agradecer muito o Liel aí e também a Andrea aí pela participação, por aceitar o nosso convite. Uma honra aí ter as presenças de vocês, né? Seguimos muito em contato. Parabéns aí também pelo conteúdo. Acho que o que eu vi aqui de comentários já no YouTube aqui são excelentes comentários, muito conteúdo e muita inspiração aí para o pessoal, né? E do meu lado, de novo, uma postura mais pessoal, né? Você sempre me perguntou da minha posição pessoal. Então, eu diria que eu não vejo aqui só crise, eu vejo muita oportunidade também, né? Eu lamento demais aí pelas vidas que foram perdidas, pela condução, pelas lambanças que foram feitas, né, nesse período de 12 meses e continuam sendo feitas. Então, essa parte eu lamento muito como ser humano, né? Mas eu vejo que, eu acredito muito que o ser humano ele não cria problemas maiores do que a sua capacidade de resolvê-los, né? Vamos sair dessa. Eu acho que nós estamos já na travessia para né, nessa direção. Acho que não vai ser ainda tão rápido, né? Nós vamos conviver um pouco mais com essa pauta, mas nós estamos já saindo de tudo isso. E vejo como oportunidade. Eu acho que, no mínimo, né, o que aconteceu trouxe para as empresas aí essa visão que eu te falei do estoicismo, né? Ela expôs, né, de maneira muito pública, né, todos os problemas da humanidade, as ineficiências estruturais, né, e, portanto, as oportunidades que estão na mesa aí para a gente poder realmente corrigir, né? Então, acho que é isso, assim, a minha mensagem de inspiração é muita resistência à frustração, muita resiliência, né, trabalho duro, né, eu acho que, assim, é uma visão coletiva, uma visão de nós fazermos a nossa parte onde nós pudermos influenciar, né, dentro da nossa esfera de influência, né, e eu acho que nós vamos sair mais fortes disso tudo, com toda certeza, tá? Então, obrigado aí pela presença de todos, uma boa noite também, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Andrea, mesma coisa, mesma prova. 1 minuto, qual é a mensagem? Quais são os pontos que você quer deixar com os nossos ouvintes? Acho que a minha mensagem é que, vou falar uma frase que me marcou outro dia, que eu li em algum lugar, é dizer que a única certeza que temos é a incerteza, né? E eu acho que eu vejo isso de forma positiva, porque eu entendo que, de novo, né, a gente, como ser humano, a gente evolui, do mesmo jeito que os homens das cavernas, né, faziam fogo esfregando 2 pedras, e hoje a gente acende um fogão, e se me derem 2 pedrinhas para esfregar, eu não vou conseguir fazer esse fogo, então as minhas habilidades hoje são outras, né, em compensação eu faço outras coisas que o homem da caverna não sabia fazer. Eu acho que esse mundo de incertezas e esse mundo que está, né, cada vez mais se acelerando na nossa frente, principalmente pela influência da velocidade da tecnologia, que acelera tudo, né, eu acho que nos vai fazer desenvolver novas habilidades, novas competências, e, como eu disse, eu acho que esse ano já somos pessoas diferentes do que éramos há 1 ano atrás, com novas competências, novas habilidades, que já nos vão colocar de forma muito mais preparada para lidar e enfrentar essas incertezas. Eu vejo sempre como uma perspectiva positiva, no sentido de que crises, elas acontecem, não é a primeira nem a última que a humanidade e que cada um de nós vai enfrentar, né? A história da humanidade mostra isso, mas que também as crises são períodos de oportunidade e são períodos em que a humanidade sai fortalecida e transformada.
Então, que nós possamos aí tirar, né, desse momento e, quem sabe, daqui a alguns anos olhar para trás e entender, né, o que isso causou de evolução em todos nós, seja na parte pessoal, seja na parte profissional, nas oportunidades de transformações, né, de negócio e de oportunidades de crescimento. Acho que essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado, Andrea. Tenho certeza que vai ter uma boa ressonância com os nossos ouvintes. Liel, qual é a sua mensagem? Por favor. Liel? Liel está nos ouvindo? Bom, acho que o mais importante que eu acho que a gente aprendeu nesse período de pandemia. Alô? Você está me ouvindo? Alô? Sim, estamos. Eu ouço, você não me ouve? Não me ouve? Liel, está funcionando. Pode falar, por favor. Alô? Fique à Você vontade. me ouve? Sim. Liel? Está nos ouvindo? Bom, acho que... Pessoal, vamos encerrar. Infelizmente, tivemos dificuldades agora no final com o Liel, mas... pessoal, acho que muito obrigado, Tânio. Foi uma honra estar com vocês. Quero agradecer muito a André, ao Liel, ao João pela rica discussão, por ter, de uma certa forma, iluminado esses resultados que nós trouxemos através da pesquisa. Acho que é sempre mais interessante, ou tão interessante, ou ainda ter as experiências, né, ver como é que esses insights, na verdade, eles acontecem na vida real. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse debate pela participação. Lembre-se que o webinar estará disponível no site ctalks.com.br. É isso. Acho que tem uma indicação aqui do nosso host que está nos dizendo que o Liel talvez voltou. Vamos tentar uma última vez. Liel, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Você me ouve? Perfeitamente. Vamos lá. Bom, só no final que a gente conseguiu, pelo jeito. Mas você me perguntou a mensagem. Eu acho que essa pandemia mostrou para que a gente tem que olhar para fora. Normalmente, às vezes, a gente fica olhando muito para dentro, e a única forma que a gente tem de ser criativo, de superar as dificuldades, foi olhando para fora, olhando para os clientes, olhando para os consumidores, olhando para a sociedade. Então, acho que essa é uma mensagem que todos nós precisamos manter. Se olhar para fora faz com que a gente fique mais ágil, mais efetivo e pegar o propósito das empresas, marcas que a gente gerencia. E talvez a outra, eu gosto muito daquele conceito do jogo infinito, né? O negócio não é um jogo com começo, meio e fim. A gente está nele para fazer um ano melhor que o ano anterior, para fazer um mês melhor que o mês anterior, para ser um líder melhor todos os dias, a cada ano, a cada desafio. Então, acho que a pandemia também mostrou para a gente que a gente tem que continuar nesse processo de aprendizado, desenvolvimento, dos resultados que a gente está tendo no curto, porque eles com certeza vão ser aprendizados para a gente atingir ainda mais no futuro. Fantástico. Muito obrigado mais uma vez, Andrea, Liel, João. Jogo infinito. A crise é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um risco. Obrigada. Parabéns. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, Paul. Obrigado, Léo. Obrigado, André. Obrigado.